palavra, o evangelho, né, do lecionário de hoje é sobre as bem-aventuranças de Jesus. E, cara, diante desse tempo que a gente está aqui hoje, eu acho que é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário falar dessas bem-aventuranças, que mesmo que rapidamente eu queria brevemente tratar disso aqui com vocês. Sabe, Jesus, quando ele sentou no Sermão da Montanha ali para conversar com seus discípulos, não somente com os apóstolos, mas com uma multidão inteira que estava junto com ele, ele trouxe boas novas para aquele pessoal. Ele disse que bem-aventurados, ele sentou lá com o pessoal, estava todo mundo em volta dele. Eu queria que você saísse daqui com essa palavra hoje, que foi uma boa notícia de Jesus. Não foi um bom conselho que ele foi dar para as pessoas, mas sim uma boa notícia que ele chegou apresentando para as pessoas. Ele sentou ali e ele disse: olha só, gente, tudo isso que a gente espera até hoje vai se realizar finalmente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os mansos, os humildes, porque eles vão herdar a terra. Bem-aventurados os que são os que choram agora, porque eles serão consolados. Bem-aventurados aqueles que têm fome e que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e se regozijem, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Cara, tem um filme interessante da década de 50, o pessoal que é cinéfilo aí vai gostar. O filme se chama The Sound Barrier. E aqui no Brasil ele se chamava Sem Barreira. Não, Sem Barreira no Céu. E eu acho que ele é interessante para a gente ilustrar isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Os filmes de ficção sempre fizeram certas especulações a respeito de como que seria a realidade no futuro, né? E é interessante isso. Nesse filme tem um cara que faz aviões, né? Se você viu, você deve saber melhor do que eu aí. Eu li só a sinopse mesmo. Mas nesse filme tem um cara que faz aviões. E o sonho dele é esse, né? Ultrapassar a velocidade do som, quebrar a barreira do som. E vários pilotos fazem testes ali com ele, né? De acordo com a sinopse, alguns caras morrem enquanto estão fazendo aquela tentativa de alcançar a velocidade do som, né? Muitos que conseguem com ele alcançar a velocidade do som, o avião se descontrola e cai, e a galera morre, né? Era um serviço super arriscado, na verdade. E no final, cara, um dos caras consegue alcançar a velocidade do som. Já estou dando spoiler aqui, se você não assistiu. Mas é interessante, um dos caras consegue, que é, se eu não me engano, são 1.235 km por hora a base, mais ou menos. Então, assim, ele vai no avião a jato ali, consegue finalmente alcançar a tal da velocidade do som. E aí, cara, quando ele consegue, todas as especulações passam, né? Porque o pessoal tinha um monte de teoria. Quando alcançar a velocidade do som, o avião vai se desintegrar. O avião vai se destruir. Tinha um monte de teoria a respeito. E aí, cara, quando ele consegue ultrapassar a velocidade do som e o avião dele não deu pane e não se destruiu, ele nota uma coisa. Ele puxa o manche do avião, na hora que ele está chegando perto de uma montanha, ele puxa para trás, porque é o normal, né? Você puxa aquela alavanca ali do avião para trás e o avião sobe. Só que com ele aconteceu o contrário. Ele percebeu que a realidade ficou invertida depois que ele alcançou a velocidade do som. Então ele puxa ele para trás e aquele avião desce.
E imediatamente ele saca, porque ele está diante de um perigo tão grande e diante de uma realização histórica, inédita, que ele pega o manche e aperta ele para frente com toda a confiança na hora que ele ia bater. Com muita confiança. Ele põe ele para frente e, por incrível que pareça, o avião sobe. É como se eu e você que dirige, de repente a gente alcançasse a velocidade do som e virasse para a esquerda e de repente você percebe que o carro foi para a direita. Ou seja, quando eu alcanço a velocidade do som, parece que as coisas ficam de ponta cabeça. Os controles ficam completamente ao contrário, né? E essa, sim, é uma boa história para a gente ilustrar o que Jesus está querendo dizer aqui, quando ele está falando do Sermão da Montanha, tá? Com essas palavras aí aparentemente muito simples, né? Cara, tinha várias especulações no tempo de Jesus sobre o que seria o mundo quando o reino de Deus chegasse. E todo mundo esperava o tal do reino de Deus. Eu quero que esse reino chegue. E quando ele chegar, cara, Isaías fala que o leão vai comer palha com o boi, né? Alguns lugares falam que, enfim, o mundo vai se tornar uma realidade completamente diferente. Vai haver folha com cura para todas as nações. Né? Várias literaturas proféticas daquele tempo falavam a respeito desse reino de Deus. E Jesus está aqui dizendo literalmente como que vai ser esse reino. E na verdade ele está inaugurando esse reino. Pelas palavras, pelo jeito que ele fala, ele parece estar encarando a figura do Messias prometido. E o pessoal ficava assim, um dia o próprio Deus vai reinar sobre esse mundo. Então existe uma promessa que se chama o reino de Deus. E essa promessa é para você hoje, tá bom? Porque todos nós, cara, ansiamos por algo. Todos nós temos esse anseio pelo reino de Deus dentro de nós. E eu tenho certeza que isso está dentro de você aí também. Esse anseio pelo reino. E eu queria que você pensasse nisso. E deixasse que as palavras de Jesus ressoassem fundo no seu coração aí hoje. Jesus, naquele momento, todas as esperanças que os judeus tinham, ele aparece lá e fala assim, cara, agora eu vou encarnar a figura do Messias, porque eu sei que eu sou o Messias. E ele assume isso. E ele parece que está assumindo o controle do mundo todo. E do mesmo jeito daquele cara lá que de repente puxa o manche para trás e o avião desce, puxa ele para frente e o avião sobe, Jesus está virando as coisas de ponta cabeça. Ele está fazendo a realidade girar ao contrário. Ele está dizendo algo que para as pessoas que é tipo assim, cara, vocês que estão chorando, vocês vão ser consolados. Vocês que são pobres, se alegrem. Vocês que estão sendo perseguidos aí por causa da justiça, fiquem felizes. Não desespera não. Por quê? Porque o reino de Deus chegou até vocês. Jesus está dando uma boa nova, uma notícia de grande salvação para aquele pessoal ali. Jesus entendia que estava conduzindo o povo de Deus através da barreira do som, literalmente. E agora ele vai inverter toda a realidade, vai mudar tudo ao contrário, vai ficar tudo ao contrário agora. Ele está levando os seus discípulos e o mundo a uma condição que eles jamais haviam experimentado antes. E a primeira coisa que eu queria falar com você a respeito disso é que não se trata de bons conselhos. Tem muita gente, cara, que fala que o Sermão da Montanha, assim, são conselhos tão bons, né, que se o mundo todo seguisse, o mundo todo estaria em paz, né? Dizem que quando um avião alcança aí a velocidade do som, você ouve uma forte explosão, né? E é isso que muitos caras contemporâneos de Jesus naquele tempo teriam dito. Cara, é uma explosão. Parece que alguém alcançou a velocidade do som aqui. A gente está ouvindo uma explosão. Entretanto, cara, Jesus não foi simplesmente um grande mestre da religião. Você entender Jesus desse jeito, você está entendendo ele muito mal, tá? Muita gente fica assim, cara, que ensino maravilhoso esse do Sermão da Montanha, né? Se as pessoas obedecessem isso, o mundo seria um lugar melhor, né? São ensinos atemporais. Quem costuma dizer isso costuma achar assim que é cara super moralista, né? Porque eles não conseguem viver isso. E acham que Jesus está trazendo novas regras, novas leis, para que, através dessas novas leis,
o reino de Deus chegue. Mas não, cara, o que Jesus está fazendo aqui é o contrário disso. Ele está vindo para o pessoal com uma boa notícia, dizendo, gente, o reino chegou. E por causa disso, vocês que são pobres, se alegrem, porque o reino dos céus pertence a vocês. Vocês que estão chorando, se alegrem, porque agora vocês vão ser consolados. Cara, se Jesus estivesse dizendo, né, que se tratavam de ensinamentos que as pessoas precisavam seguir para poder transformar o mundo num lugar melhor, tem um cara muito ousado, né, o N.T. Wright, eu estava lendo sobre isso com ele. Ele diz, cara, Jesus estaria errado. Porque no final das contas, cara, os enlutados, muitas vezes eles ficam desconfortáveis. Quem está triste, né, fica desconfortável. Gente mansa não costuma herdar a terra. Principalmente no tempo de Jesus, quem herdava a terra eram os poderosos, aqueles que tinham força e coragem para poder tomar tudo no braço, a força, né? Quem anseia por justiça, no mundo antigo e no mundo atual, costuma levar esse anseio para o túmulo. Na verdade, costuma até morrer mais cedo, né? Quem anseia por justiça, de fato, costuma levar a bala na cabeça. Eu estava vendo um filme ontem, né? O 7 de Chicago, e ele já começa partindo ali depois da morte de Martin Luther King. Um cara que falou de paz, sonhou com um mundo diferente. Ele era sedento, ele tinha sede de justiça, da igualdade entre brancos e negros. Não, ele não queria superioridade negra, ele não queria nada disso. Ele só queria igualdade. Ele queria, por causa da esperança que ele tinha no Cristo ressuscitado, você que não sabe, ele era um pastor batista, e por causa da esperança que ele tinha em Jesus, ele falou, eu sonho com um mundo onde brancos e negros vão poder andar juntos, de mão dadas nas ruas. Sabe o que aconteceu com ele? Ele tomou um tiro. E aí quando a gente olha para esse mundo, a gente fala, cara, se Jesus estava dizendo que é melhor as pessoas serem esperançosas nesse mundo, ter fome e sede de justiça, não sei, né? Eu acho que ele estava falando alguma besteira. Ah, é melhor as pessoas serem mansas. Não, na verdade, nesse mundo, do jeito que as coisas estão, é melhor não ser manso. É melhor sair enfrentando tudo. Mas diante do anúncio de Jesus, cara, ele estava anunciando uma realidade completamente nova, tá? Ele está dizendo, olha, esse mundo está realmente de ponta cabeça. Quando você para pensar nessa lógica do que Jesus está dizendo, esse mundo é completamente ponta cabeça. O que Jesus está dizendo é que com o seu trabalho, uma nova realidade está se desabrochando diante deles. Essas bênçãos, essas notícias maravilhosas que ele traz ali, para os pobres, para os que choram, para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que são puros de coração, essas bênçãos, essas notícias que ele está anunciando, elas não estão dizendo, se esforcem para viver assim e o mundo vai ser melhor. Não. Elas estão dizendo que as pessoas que já são assim, são bem-aventuradas. Ou seja, você já está em boa forma para a nova realidade que está se instalando no mundo. Por isso que ele está dizendo, pobre, fique feliz, meu irmão. Se alegre. Mansos, fiquem de boa aí, porque vocês vão herdar a terra. Vocês que são puros de coração, faz sentido você ser puro de coração agora. Sabe por quê? Porque o reino de Deus se instalou. É desse jeito que ele está falando. Cara, a segunda coisa que eu queria dizer para você, isso é sobre boas notícias, tá? Primeira coisa, não é um bom conselho. Segundo, é uma boa notícia. Jesus está dizendo, olha, eu acabei de chegar e eu vou mudar a realidade do mundo. E eu quero que pessoas possam andar comigo e possam ter as suas vidas completamente transformadas, porque eu vou transformar a realidade do mundo. E quem estiver andando comigo vai me ajudar a transformar a realidade desse mundo. Outra coisa que não se trata, cara, não se trata de uma análise filosófica de como que o mundo deveria ser, de como que o mundo funciona da perspectiva de Jesus. O que ele está dizendo é, comemorem vocês que são assim. Sabe, Jesus virou para as pessoas e falou assim, segue-me. Ele não é o tipo de pessoa que sai chamando pessoas para seguir ele, para poder morrer no deserto. Ele não é esse tipo de pessoa.
Pelo contrário, né? O que Jesus é, ele crê no Deus vivo e ele crê que nele o Deus vivo está fazendo novas todas as coisas. E é por isso que ele tem coragem, peito para chegar nas pessoas e dizer: me segue. Ele tem coragem de virar para Mateus e falar: cara, desiste da sua carreira promissora como cobrador de impostos, a segurança do seu dinheiro. Eu tenho uma segurança diferente para você. Desiste disso, me segue, porque eu estou fazendo novas todas as coisas. Daqui a pouco, ser cobrador de impostos, esse dinheiro não vai valer de nada. Daqui a pouco, todo o seu projeto de vida, toda a sua carreira não vai valer de nada. É como se fosse um investimento. Olha, investe agora no reino de Deus, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Se você investir agora no reino de Deus, no futuro ele vai se revelar, ele vai se manifestar. E cara, é isso que eu estou te convidando nesse momento. Falando com você a mesma palavra de Jesus: segue-me, siga a Cristo. Faz sentido seguir a Jesus. Essa lista de boas novas faz parte do convite. Quando ele chama, ele começa a dizer: olha, bem-aventurados vocês. Era uma forma de dizer: olha, Deus está trabalhando de uma maneira nova agora. A boa nova é tipo assim: Jesus está começando uma nova era. Esse é o lance. Eu sei que muitos têm uma dificuldade imensa com essa palavra nova era, mas eu peço o perdão aqui para poder usar essa palavra. Isso é o que mais expressa perfeitamente o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, eu estou fazendo novas todas as coisas, eu estou criando uma nova era aqui para vocês agora. E o mundo vai ser diferente. A partir daqui, todos os controles que as pessoas pensavam conhecer vão funcionar do sentido inverso. E é por isso que eu dei o nome dessa mensagem de Um Mundo de Ponta Cabeça, porque Jesus está anunciando a partir dessas boas novas, a partir desse sermão da montanha, que o mundo vai ser completamente diferente. Ele está dizendo que o mundo vai ser de ponta cabeça e que os valores que nós valorizamos hoje nesse século, eles cairão por terra. As bem-aventuranças as primeiras bem-aventuranças, né, trata dos pobres e dos mansos, dos humildes, né? Era uma forma de Jesus dizer aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 29. Ele fala assim: gente, repara aí na vocação de vocês, repara aí na igreja de vocês, olha para o lado. Vejam as pessoas que foram chamadas. Não tem muita gente de nobre nascimento, não tem muita gente rica, não tem muita gente fortuna, poderosa. Pelo contrário, as pessoas que vieram, a galera pobre, é a galera fraquinha, é os que não são, né? As coisas loucas desse mundo, as ignóbeis em algumas traduções, outras dizem desprezíveis. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. O que Jesus está dizendo aqui com essa palavra, bem-aventurados vocês pobres, pobre aqui é uma forma dele dizer: olha, os pequeninos, aqueles que são desprezados, os desprezíveis, os fracos, sim, bem-aventurados vocês são, porque no reino de Deus vocês têm valor. No reino de Deus vocês têm valor. Eu não estou dizendo com isso que os ricos não podem herdar o reino, não. Mas, cara, é mais difícil. Jesus mesmo disse que é mais difícil para o rico entrar no reino de Deus, porque a segurança dele está nas riquezas. E, de certa forma, para que um rico entre no reino de Deus, ele precisa se fazer pobre. Sim, estou dizendo que ele tem que pegar toda a grana dele e jogar fora e sair andando como um mendigo, não. Estou dizendo que ele tem que consagrar tudo que ele tem a Deus e colocar tudo à disposição de Deus, assim como você, pobre, também precisa fazer o mesmo, né? O que tem de pobre orgulhoso por aí, né? Que o pouquinho de dinheiro que tem parece que é toda a herança, é tudo que ele tem e é o bem maior que ele tem. Qualquer coisa que afete aquilo ali, ele desespera no seu coração. Muitos de nós pobres somos orgulhosos. E o que Jesus está dizendo aqui foi: cara, diante da perspectiva dessa nova realidade, o pobre é que vai se dar bem. Então, cara, você que é pobre, abre mão dessa sua miserinha de riqueza. Você que é rico, abra mão da sua segurança no dinheiro e vem viver o reino de Deus.
Por isso, bem-aventurados os pobres, ou seja, aqueles que têm a sua confiança, a sua dependência completamente em Deus. Bem-aventurados os mansos, os humildes. Naquele tempo, gente, riqueza e orgulho, força, era todo o valor que os romanos consideravam assim, pô, isso aí vale a pena. E Jesus está dizendo, olha, eu estou pregando um mundo completamente ao contrário do que vocês imaginam. O que vai valer a pena aqui agora é ser pequenino. Ele está dizendo, deles é o reino dos céus, que agora vai invadir a terra também. Né? Depois disso, Jesus proclama a promessa para aqueles que choram, para aqueles que têm fome e sede de justiça, para aqueles que são misericordiosos, para aqueles que são puros de coração. Os puros de coração vão ver a Deus. Os misericordiosos vão alcançar misericórdia. Entenda bem, não é dessa forma que o mundo funciona normalmente. Se Jesus estivesse só dando um bom conselho aqui, cara, eu seria o primeiro a cair fora desse barco. Porque no mundo que eu conheço, os misericordiosos não recebem misericórdia de volta. Sabe? Os puros de coração não costumam ver a Deus. Os pacificadores, eles não vão herdar o reino de Deus, não. Pelo contrário, acho que vai tomar uma bala na cabeça. É o que normalmente acontece. Mas o que Jesus está anunciando aqui é uma realidade que ainda vem. Eu não quero ignorar aqui todo o impacto que o cristianismo teve nesse mundo, de bom, que transformou a realidade. Né? É bom lembrar aqui a luta contra o tráfico negreiro, né? A luta e a criação de hospitais, a universalização da alfabetização e do ensino, a criação das santas casas de misericórdia e muitas outras coisas. Mas, cara, não entenda errado, isso ainda não é o reino de Deus. Tudo isso são metáforas que estão apontando para esse reino que ainda vem e ele só vai ser concretizado na vinda de Jesus, tá bom? Ele é o dono desse reino. E só Ele pode concretizar todas essas coisas e fazer isso acontecer. Então, por isso que Ele está dizendo para aquele que tem fome de justiça, cara, faz sentido você lutar por justiça, mesmo que aqui nesse mundo você seja injustiçado. Quando o reino de Deus chegar nessa terra, quando o céu se juntar com a terra, vocês que foram mortos por causa da justiça e sofreram perseguição por causa da justiça, grande será a vossa recompensa. Ele está pregando aqui para aqueles que creem num futuro diferente. Se você crê num futuro diferente junto comigo, bem-aventurado você é, se alegre. Você que tem fome e sede de justiça, você que chora nesse momento, você vai ser consolado, não se preocupe. Jesus está dizendo aquilo que Paulo disse também em Romanos 8,18. Né? As coisas que a gente experimenta nesse mundo não são nem comparáveis, as provações que a gente tem nesse mundo nem se comparam ao peso da glória que ainda vai ser revelada na manifestação dos filhos de Deus. Então, se você é perseguido por causa de Jesus, fica tranquilo, existe uma herança te esperando. Com isso, Jesus está dizendo que nessa nova realidade, cada necessidade humana será suprida. Ele dá conta de suprir as suas necessidades, meu irmão. Ele dá conta de suprir as necessidades daqueles que são embaixadores desse reino. Todo rei que estabelece um reino, ele envia os seus embaixadores para reconciliar aquela terra com ele. E eu e você, cristãos, somos chamados por Deus para sermos embaixadores dele. E a promessa que Jesus está fazendo aqui é: vocês que são meus embaixadores, quando vocês sofrerem perseguição por causa do meu nome, se alegrem. E é por isso que quando os apóstolos foram presos pela primeira vez e foram chibatados, tomaram um monte de chibatada nas costas, eles saíram dali felizes e ninguém entendia por quê. E eles falaram: cara, hoje nós fomos considerados dignos de sofrer por causa de Jesus. Cara, essa semana eu falei com o Eric, cara, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo muito feliz, porque eu estou sofrendo para a glória de Cristo. Eu estou realizando a obra que Cristo me chamou para fazer. E é uma honra sofrer por causa dele. Vergonha é eu sofrer e me machucar todo porque eu estou querendo roubar. Vergonha é eu sofrer e me machucar todo, avacalhar toda a minha família porque eu quero sucesso financeiro. Vergonha é eu me ferrar todo porque eu estou afim de sexo e mais companhia de pessoas e pessoas. Não. Eu estou gastando a minha vida, estou sofrendo por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho de Jesus. Por causa da família que Deus colocou na minha mão para eu pastorear, para ser pai. Por causa da igreja que Deus colocou para me pastorear. E eu sou
considerado digno de sofrer por causa dele, cara, e essa é a maior honra que eu tenho na minha vida. Então você esteja assim, cara, você está passando mal e está pregando aí hoje, sim, porque para mim é dignidade, sabe? Ser considerado digno diante de Deus, de sofrer por causa da palavra dele. Deus dá conta daqueles que são seus embaixadores. Jesus parece que está indo na contramão, né, do que a maioria dos pastores pregam por aí hoje. Do que a maioria das pessoas pensam que seja boas notícias, né? Boa notícia é, você vai ter sucesso, você vai ter riqueza, você vai ter uma vida longa, você vai ter saúde, vitória na batalha. E para quem são essas boas novas que Jesus está falando? Pelo contrário, isso é para todo mundo que se volta para Ele e aceita as coisas novas que Ele está fazendo. Qualquer um pode ser pequenino diante do reino dessa nova realidade. Você que é rico, você que é pobre, vocês podem ter... Você pode ser pequenino. Massa. Vou até descer aqui um pouquinho. Legal. A boa notícia, cara, é para você que é pobre. Não é porque você vai ficar rico, não. É porque o reino de Deus chegou. E a realidade vai mudar a partir daí. É uma nova realidade que nós estamos em frente dela agora. Amém? Viver nesse reino que procede dos céus exige fé. Exige entender que uma nova realidade está se formando através de Jesus. E quando você crê nisso, aí você tem força e coragem para viver a partir dessas regras que Jesus está colocando aqui. Não mais como regrinhas que podem transformar o mundo num lugar melhor. Não. São regras de disciplina de fé, daqueles que creem no novo mundo que Deus está trazendo para cá. Nesse novo mundo que Deus está criando. Exige submissão a Deus, exige perdão aos seus irmãos, exige humildade diante de Deus. Qualquer um pode ser pequenino diante dessa nova realidade. Se você é rico, entregue toda a sua riqueza aos pés da cruz de Cristo e coloque tudo isso à disposição daqueles que necessitam, à disposição do reino de Deus, e siga a Cristo. Esse é o conselho que ele deu para o jovem rico. Por fim, Jesus está anunciando uma nova aliança. Eu não sei se você já reparou isso, né? Que Jesus não está fazendo aqui um tipo de lista de pessoas que Deus abençoa. Ele está, na verdade, anunciando uma nova aliança e as consequências dessa nova aliança. É interessante que no livro de Deuteronômio, quando o povo de Israel passa pelo deserto, né, passa pela água do Mar Vermelho, depois passa pelo deserto, aí ele chega na fronteira da terra prometida, diante de um monte, e aí naquele monte Deus dá um pacto para eles. Deus faz um pacto com o povo de Israel. E Mateus, cara, é interessantíssimo isso. Claro, no livro de Deuteronômio 28, está até lá a lista de bênçãos e maldições que vão acompanhar aqueles que obedecem, aqueles que desobedecem a Deus. E Mateus faz um paralelo com Deuteronômio, né? Ele mostra Jesus saindo do Egito, em Mateus capítulo 2, 15. Depois Jesus passa pelas águas do batismo e vai para o deserto. E depois, cara, ele vai para a terra prometida. Mas antes, nesse deserto, ele encontra-se na montanha. O sermão da montanha é como se ele estivesse trazendo os pactos da nova aliança que ele está formando e firmando com Israel e com o mundo inteiro. Né? E agora ele anuncia a sua aliança. Bem-aventurados sois. E isso vai do capítulo 5 até o 7. Né? O capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é onde ele apresenta essas novas realidades para aquele pessoal. Mas quando e onde essas coisas vão acontecer? E eu queria terminar com isso. Quando e onde essa nova realidade vai acontecer? Existe uma grande tentação para o cristão responder assim: claro, vai ser no céu, né, no futuro. Os versos 3, 10 e 11 parecem dizer que há uma grande recompensa no céu para aqueles que sofrem perseguição por Jesus. Né? Isso, entretanto, é um mal-entendido, tá? É um mal-entendido até do significado do céu, da perspectiva judaica, cara. O céu é o espaço de Deus, onde existe a realidade plena, e ela é perto da nossa realidade. Ela está comum,
sabe? É um mundo paralelo um ao outro, interligado, ele só é invisível, mas o céu está aqui dentro da terra ao mesmo tempo. Ele só foi desligado um dia lá no Jardim do Éden por causa do pecado. Mas a promessa divina é que o céu novamente vai se juntar com a terra e haverá novos céus e nova terra. E quem realizou essa novidade, quem faz as coisas serem novas, é o próprio sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um dia o céu e a terra serão unidos para sempre e o verdadeiro estado das coisas, atualmente fora de vista, será revelado. E o que Jesus está falando aqui aponta para essa nova realidade. Afinal, o versículo 5 diz: os mansos herdarão a terra. E isso dificilmente pode acontecer em um céu sem corpo após a morte. Se os mansos vão herdar a terra, lógico, né? Essas promessas aqui que estão sendo ditas, elas não são para um futuro lá no céu, elas estão falando aqui da terra. Elas estão falando de um reino que vai se implementar aqui. E é isso que nos traz esperança. E é porque nós temos esperança que nós trabalhamos nesse mundo. Um verdadeiro cristão que tem esperança em Jesus, ele não deve simplesmente tomar coragem para abrir empresa e acabar com o meio ambiente e tudo mais, não. Um cristão que crê em Jesus tem mais a ver com alguém que entende que essa realidade toda vai ser tomada por Deus e que Deus ama o mundo que Ele criou e que Ele restaura o mundo que Ele criou. E aí você planta uma árvore, e aí você cuida de uma criança, aí você resolve fazer família, porque você tem esperança. A pista para entender isso vem no próximo capítulo, lá na oração do Pai Nosso, né? Jesus nos ensina a orar dizendo: Deus, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Deu para entender aí? A vida do céu, a vida do reino de Deus, onde Deus já é rei, a vida do céu, que está paralelo com a nossa realidade, deve se tornar a vida do mundo, transformando a terra presente no lugar de beleza e de deleite que Deus sempre planejou. Tá, mas como é que eu devo fazer isso então? O que eu devo fazer? Primeiramente, gente, replica essa mensagem, manda isso para os outros. Se você quiser entender isso em termos de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, faça isso, glória a Deus. Mas é mais do que isso. Replica essa mensagem, pregue esse evangelho, diga às pessoas a boa notícia. Tem gente que acha que a boa notícia é chegar para as pessoas e dizer: olha, se você não se arrepender, tu vai para o inferno. Se você continuar nesses pecados aí, Deus vai fazer você queimar no mármore do inferno. Não, cara, a boa notícia de Deus é que Ele reina sobre esse mundo e que agora os pobres podem se alegrar. Agora aqueles que choram podem ter certeza de que vão ser consolados. E aqueles que têm fome e sede de justiça, não é para ser chamado de maconheiro universitário, não. Aquele que tem fome e sede de justiça, você interpreta que aquela fome e sede de justiça é uma fome e sede que está no coração de todo ser humano, é uma fome e sede por Deus. E aí você anuncia para aquele militante maluco que você odeia, que anda com um pedacinho de latinha de refrigerante amarrado na orelha, sabe, aquele pessoal tilelê, que anda com as roupas tudo malhada, de hippie. Então, olha para eles e diga: bem-aventurado você que tem fome e sede de justiça. Você vai ser farto. No novo mundo de Deus, as coisas vão mudar. A realidade não vai ser mais desse jeito, porque o reino dele é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Não é do jeito que vocês esperam, mas os pontos que vocês estão esperando, a esperança de justiça que vocês têm, Deus vai supri-la. Entregue-se a Ele, porque todo projeto e toda agenda desse mundo é furada. Confie no projeto e na agenda que Jesus está trazendo. É isso que nós precisamos anunciar para as pessoas. Anuncie. Quantas pessoas que choram você conhece? Quantos pobres você conhece? Quantas pessoas que têm sede de justiça você conhece? O que você precisa fazer é anunciar. Diga para as pessoas. Diga para as pessoas que o novo reino, que uma nova realidade entrou e que o mundo é diferente por causa disso. Mas além disso, se você realmente crê nesse reino e você crê que Jesus é aquele que traz esse reino, que esse reino vem através de Jesus, então você deve começar a viver segundo essa regra aqui e agora. Você precisa ser manso. É isso que significa a sua verdadeira identidade. Ah, mas se eu for manso aqui na terra, eu vou ser destruído.
Sim, e a promessa de Jesus não é nem que você vai ser manso e vai fazer um monte de coisa que não. Não, ele está dizendo só que você vai herdar, no contexto do reino dele, a terra. Você que é pobre, se alegre, porque seu é o reino do céu. É isso que ele está convidando você a fazer. Essas bem-aventuranças são um apelo para que nós possamos viver no presente da maneira que fará sentido no futuro prometido por Deus. Esse futuro chegou no presente em Jesus de Nazaré. Cara, pode parecer um mundo de cabeça para baixo, mas confie em Deus. Nós somos chamados a acreditar, com grande ousadia, que este é de fato o caminho certo para cima. Sabe? Aquela manivela do avião. Confia. Quando Jesus disser para você que não é para puxar para trás, e sim que é para empurrar ela para frente, faz isso. Quando Jesus disser para você que é melhor você virar a outra face quando alguém te bater, cara, obedece, faz isso. Você não sabe o que você está perdendo quando você não pratica esses chamados de Jesus. Tanto do capítulo 5 quanto do capítulo 6 e 7 aqui de Mateus, se eu fosse você, eu estudava a fundo cada uma delas. Cada uma dessas bem-aventuranças, cada um desses chamados de Jesus. Se fosse você, estudava cada um deles. Porque eles têm a ver com um mundo que funciona a partir dessa nova realidade. E se você crê que Jesus está trazendo essa nova realidade, você precisa agir a partir disso. Experimenta virar para a esquerda quando todo mundo disser não, é para a direita. Quando você souber que o carro precisa virar para a direita e Jesus falou, olha, gira o volante para a esquerda, faça isso. Não tenha dúvida, Jesus vai te conduzir para o lugar que deve ir. Sabe? Cara, creia, simplesmente creia nessa nova realidade. Pode parecer loucura, pode ser um mundo de cabeça para baixo, mas creia nisso. Se alegre, porque Deus tem uma boa nova para você. Experimente e veja. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Nosso Pai, eu quero que essa igreja experimente essa nova realidade hoje, Deus. Que o Senhor fortaleça cada um dos meus irmãos aqui para isso. Nos dê essa graça, Senhor. Nos dê essa graça, Deus, de viver a partir desse chamado do Senhor, de sermos mansos, de sermos humildes, de sermos puros de coração, ó Deus, de confiarmos agora chorando, que aquele que traz com lágrimas nos olhos e semeia com lágrimas nos olhos, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Pai, nos ajuda como igreja a crer nessa realidade e que a nossa casa, que a nossa família seja um microcosmos desse reino do Senhor. Em nome de Jesus eu oro a Ti, Deus. Fortalece-nos como igreja para viver isso. Em nome de Jesus. Queremos declarar hoje que nós cremos em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, desceu ao Hades, mas ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, trazendo essa nova realidade, novos céus e nova terra. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e na ressurreição da carne e na vida eterna prometida por Jesus. Que não é para ser vivida só no futuro, mas já começa a ser vivida agora. E por isso somos bem-aventurados, nós que temos esperança somente em Jesus. Amém.